Você Não, literalmente não tinha intenções de sair do Brasil. não, nenhuma intenção. Nunca imaginei na minha cabeça estar aqui. Nunca, sabe? Antes de continuar, se inscreva no canal. E assim que acabar, curte, comenta, compartilha. E volta aqui sempre que quiser, porque sempre haverá episódios todas as terças-feiras e durante a semana cortes desse episódio. A mente agradece. Ivone! A Ive é a Ivone, Ivone. exato. Ivone Tudo Maria Soares, mais bem? conhecida como Ive, tá? Então pronto, então eu vou te chamar de Ive, pode ser? Pode ser. Uhum. Sim. Quem é Ivone Soares? Onde você nasceu? De onde você é? Como é que foi sua infância? Me conta um pouquinho de você. Eu nasci no Paraná, né? Nasci no Paraná, Pé Vermelho, né? Depois de anos, eu me mudei para Santa Catarina, no Paraná, claro, constituí família, fui casada durante 15 anos com o pai das minhas filhas, né? Eu tenho 4 filhos, a última gestação são gêmeas, a minha gêmeas agora vai fazer 29 anos, a Luana Uau. tem 30 e o meu filho tem 34 anos. Né? Então, meus filhos estão no Brasil, todos adultos, tenho 5 netos, também estão lá. Hoje eu estou aqui em Portugal, algo que eu nunca imaginei na minha vida, nunca. Eu tô te conhecendo hoje, literalmente, então eu gostaria de ouvir qual é a sua visão da vida. Então, eu tive uma infância bem difícil, né? Nós nascemos no interior, lá no sítio mesmo, né? Meus pais trabalhavam na roça, eram 6 filhos, né? Então, tivemos uma infância muito difícil. Então, atual, eu tenho 51 anos, quase 52, e minha infância não foi fácil, minha adolescência também não, porque meu pai era alcoólatra, né? Então, eu vivi, assim, uma parte da minha adolescência muito, foi terríveis, porque meu pai, ele te agredia muito a minha mãe, né? Queria bater, e então eu fui muito revoltada, assim, muito revoltada. Algumas vezes eu fugi de casa, fugia, eu me escondia, sabe, né, queria sair daquilo, Uhum. né? Fugia para casa de uma amiga. Uma vez eu gostava muito de circo, artista. Eu fugi para um circo com 14 anos, fugi, fui parar em outra cidade, porque acabei Decidida, imagina, olha, dei trabalho, né? decidida. Eu era muito revoltada, assim, sabe? Para poder sair de casa, né? Uhum. Mas até que meus pais me encontraram, eu acabei voltando para casa. Mas mesmo assim, eu casei cedo. Eu casei ia fazer, eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos quando eu me casei, né? Então, depois, logo 16 anos, demorou muito tempo, fiquei grávida e tive meu filho com 17 anos, que é o William. Uau, mamãe O William jovem, hoje é mais jovem, que hoje está com 34 anos, né, meu filho? 34. Uhum. E depois dali, esse é o pai do meu filho, né? Ok. O pai do meu Uhum. filho, Então você ele esteve casada com ele dos 16 até? até 19 anos, até os meus Ok. 19, porque ele também era um rapaz, ele era muito ciumento, doente de ciúmes, entendeu? Ele me batia na hora, né, do sexo, eu não estava querendo, não queria, ele me pegava à força, ele me batia. Se eu olhasse do lado na rua, eu levava na cara, eu apanhava. Então não foi fácil. Daí, Uhum. mesmo assim, naquela época, você tinha que ficar casada, né? Até que Sim. um dia meu irmão foi dormir em casa e viu aquilo tudo, né? Viu que ele me batia e falou para meus pais, falou assim, não, realmente, minha irmã não pode ficar com aquilo. E acabei realmente me separando do pai do meu filho, né? Que bom. Seu irmão foi um anjo para você Foi, né? nessa Me altura, ajudou. né? Uhum, sim. Então, daí acabei me separando. Daí, com o tempo, né? Adolescente, porque eu estava vivendo a vida, né? Porque casei muito cedo, aí eu lembro que eu peguei e separei, mas logo, acho que depois de um ano, mais ou menos, eu conheci o pai das minhas filhas. Conheci o pai das minhas filhas, isso eu morava lá em Polido, no Paraná.
né? Conheci o pai das Ledo. minhas filhas, Uhum. aham. E com ele, né, eu tive a Luana, a Kelly e a Kathleen, né? Que são as gêmeas. Luana veio É, antes das gêmeas. Ok. porque eu tive, sim, a Luana, Ok. eu tive a Luana, eu vou contar também a parte, eu tive a Luana, daí tá, peguei, fomos morar para Santa Catarina, porque as coisas lá no Paraná não estavam fáceis também. Então, Santa Catarina já tinha mais trabalho, essa coisa toda. Chegando em Santa Catarina, eu com a Luana bebê, né? Tinha 7 meses, mais ou menos, eu descobri que estava grávida. Pensa. Ah, descobriu a Ganhou, gravidez das gêmeas. descobri. Por quê? Porque eu tomava anticoncepcional e o anticoncepcional me fazia mal. Eu acabava vomitando ele, né? E acabava passando mal. Então, eu tive as minhas gêmeas. Não tive, porque eu estava grávida da Luana. Tá, ok. Descobri que estava grávida. Meu Deus, está num lugar novo, diferente. Não conhece ninguém da família, né? Só tinha a família Sim. do meu ex-marido que morava lá. Daí, acontece que meus pais também resolveram vir para Santa Catarina. Porque eu tinha muita saudade, né, do meu filho, que era muito apegado a eles, que é o William, tinha 6 anos na época. Então, eles vieram morar para Santa Catarina. Daí foi uma grande ajuda, né? Daí Uhum. veio meu irmão, daqui a pouco veio minha irmã, daqui a pouco veio todo mundo para Santa Catarina, primos, a família toda, né? Só que eu grávida, eu não fiz ultrassonografia. Por quê? Porque na época lá não era muito caro, né? Uma ultrassom era muito caro. Então, eu ia no médico, fiz meu pré-natal. O médico dizia que ia ser um bebê bem grande, muito grandão e tá, né? E tá, beleza. Então, se é um neném grande, ok. E a barriga ficou enorme, enorme, né? Eu engordei 20 Ou quilos. seja, você passou a gravidez toda achando que você estava grávida de um bebê. É, achava, mas Ok. ao mesmo tempo, aquele tamanho da barriga na cabeça passava que podia ser gêmeos, mas não imaginava, né? Que realmente. Sim. Daí, eu, né, quando fui ter as minhas bebês, eu estava fazendo compra no mercado, começou as contração. Eu de bicicleta ainda, pensa. Falei, pá, né? Começou as contrações no mercado Não, devagar. eu tô Daí, tentando imaginar, né, nem as contrações, tô tentando imaginar você grávida já, de 38 semanas, por aí, né, mais de 9 meses, e andando de bicicleta. eu sempre fui uma Guerreira. pessoa muito, sempre fui sempre Muito assim, né? bem. É. Daí, ok, fui, cheguei em casa, só deu tempo de chegar em casa, daí o meu marido, meu ex-marido, pegou, nós não tínhamos carro na época, chamou o vizinho e me levou para o hospital. Me levou para o hospital, chegando lá, a parteira começa a fazer pergunta, como é que eram os outros partos, como é que foi. Daí eu disse, foi parto normal, foi tudo parto normal, meus 2 filhos, não foi fácil, né? Foram partos bem difíceis, porque eu sempre fui muito pequenininha, magrinha, e então foram difíceis. E ela falou assim, esse é diferente o que você sentiu agora? Eu falei assim, bem diferente, muito diferente. E eu A nunca sua estouro a bolsa bolsa. estourou, a bolsa Não, estourou lá no não, supermercado. Não, foi só a não, a contração bolsa que começou lá. só a contração. Porque a Tá. bolsa nunca estourou assim. Eu sempre cheguei no hospital, os médicos estouravam, né? Daí ela simplesmente falou assim: olha, eu vou chamar o médico, né, para fazer teu parto, eu vou ligar para o médico. Daí o médico veio, né? As cólicas, assim, como eu já tinha ter 2 filhos, não foi terrível como os outros que eu tive, né? As contração, né? As dores, foi menos dolorida. Uhum. Daí eu só sei que veio o médico na hora do parto, ele pegou, estourou a bolsa, assim que estourou a bolsa, já saiu uma. Pá, estourou, saiu uma. Dele só dizia assim para mim, eu acho, eu acho que temos outra. Pensa, meu desespero. Desespero, eu não quero, não quero, não quero, não quero, dizia para ele, não quero. Dele, mas se for menina, eu vou levar para mim, porque eu só tenho menino. Gente, pensa no desespero. Eu, uma menina, tinha um bebê de 1 ano e 4 meses, né? Sim. E vim 2, e não tinha me planejado com tudo aquilo de roupa, nada, né? Daí, quando ele estourou, veio a outra. E daí eu continuei com cólica. Falei, doutor, não tem mais um? Deve ter outra aí. Eu achando que tinha outra. Porque, né? Quem tinha 2, 3 que fosse, É, eu não é, faria porque mais.
Já, já estava anestesiada, já, Já, aham. literalmente. E foi até aí, né, das minhas bebês. Né? Graças a Deus, depois que elas nasceram, as coisas correram muito bem. Deu muito certo, meu ex-marido lá arrumou um bom emprego e plano de saúde, essa coisa toda. Então, graças a Deus, meus filhos tiveram uma vida até, né, boa, assim, comparado com a minha que eu tive, né? Então, até aí foi, né, dos meus filhos que eu tive. Daí eu acabei ficando com o pai das minhas filhas até durante 15 anos. Minhas filhas, uma tinha 11 anos mais ou menos, e 12, o William 16. Acabei criando meus filhos praticamente sozinha, né? Porque ele é aquele pai assim que, né, dava R$ 100, achava que era muito. Então foi bem puxado para mim, complicado mesmo. Cheguei a Sim, trabalhar 2, imagino. 3, 4 empregos para dar, né, até elas ficarem ter o que elas precisavam, né? Não passar Sim. necessidade. Então, a partir desse momento que você se separou do segundo marido, elas já estavam, todos eles já estavam já pré-encaminhados, né? A idade deles já estava muito boa, não era aquela dependência das crianças que elas tinham com Isso, você. Ok. exatamente. Aham. Então, daí me separei do meu ex-marido, sabe por quê? Posso Que... falar? É Pode, assim, se você quiser falar, eu tô aqui para te ouvir. então a gente já estava, né? Eu já levava muito galho, né? Ele me traía muitas vezes, isso eu já sabia. E chegou um tempo que o nosso casamento estava muito desgastado mesmo, né? Então eu era uma pessoa muito da igreja, da católica, né? Sou, mas hoje não tão frequente. Então eu Uhum. participava, eu era catequista, participava de grupo de casais, essa coisa toda para poder dar uma segurada, acho que no casamento também, né? Tentava levar ele e Sim. tudo mais. E ele ficava muito na época lá no Messenger, acho que era Messenger, em redes sociais, tá procurando, né, coisas lá. Então ele quis e colocou para mim assim que pra gente sair com um casal, né? Eu não queria. Falei, não quero, não vou, não vou. Ficou um ano me infernizando minha cabeça para isso, tá? Falei, sabe de uma coisa? Vou para ver se ter paz, né, um pouco, né? E acabou que daí ele me mostrando o casal que ele conheceu, que era na outra cidade lá, né? Geralmente o pessoal que sai assim são pessoas da alta sociedade, né? Que fazem isso. E marcamos encontro com esse casal e saímos. Mas, como disse, meu casamento estava bem desgastado já, Uhum. né? Então, saímos do casal. Só que a gente saiu do casal, o homem não tocava as mulheres. As mulheres que ficavam junto, aquela coisa toda, depois cada um ficava com o seu marido, né? E acabou que... É, desculpa te interromper, só para a gente dar nomes. Seria uma casa de swing. Não, Não chegava não, a, não. A a gente se ser, era encontrava, só um lugar marcado onde vocês se isso, encontravam e pronto. um jantar, a gente fazia um jantar primeiro, Ah, depois ia lá para a casinha, né, alugada. Daí que acontece que, né, fui. Falei, vou, né, vou para ver como é que é isso e tal. Fui. Daí tá, fiquei com a mulher, né? Fiquei com a mulher. E daí? Daí só sei que foi assim, eu não sabia, eu era tímida nisso, eu não sabia muito o que fazer, né? Tava aprendendo, para mim era tudo novo. Então, foi assim, legal, assim, mas era timidez, sei lá, uma coisa estranha que eu não conseguia me soltar muito. Daí, na hora do banho, ele falou para mim assim, eu e ele, né? Eu falei, não vou mais fazer isso, né? Eu falei, agora vamos. Agora eu quero fazer. agora, Agora eu pronto. quero. Eu comecei a conversar com ela, né? E a gente acabou saindo. E eu comecei a gostar disso, entendeu? De mulher. A pele, o toque, o beijo. E já nesse período a gente estava bem assim, estava difícil já. Já estava separado dentro de casa, já tá, eu e ele, tá? Cada um no seu quarto. E eu comecei a ter olhos para as pessoas, sabe, para as mulheres, só que eu não gosto de mulher muito feminina. O que me atraía mais era uma mulher mais, não caminhoneira também, né? Mas uma mulher mais jogada, sabe? Uma mulher mais Desleixada, assim, mais esportista, assim. mais, como se diz, mulher que se vestem de roupas confortáveis, Exato, tipo digamos uma assim. professora de educação física, sabe? Aquela coisa assim. Então, daí foi aí que isso começou a me atrair. E daí eu falei, meu Deus, imagina. E não conseguia mais ter atração por homem. Daí eu me separei dele mesmo, me separei de vez. Mas foi ele que abriu o caminho. E eu não conseguia sentir atração por homem, não conseguia. Eu tentei. Eu fiquei mal com aquilo mesmo.
Daí fui para psicóloga. Você teve ali um momento de transição mesmo, autoconhecimento, né? Exato. Eu fui para E a ajuda psicóloga. psicólogo foi fundamental para você, então, nessa altura, né? Fui para psicóloga para poder me entender, né? Daí a psicóloga veio lá na minha infância. Como é que era a tua infância? Eu gostava. Aí eu falei, eu era apaixonada por minhas professoras. Sabe, era uma coisa que eu não sabia o que que era. Eu sentia algumas coisas por algumas, mas eu não sabia que sentimento, porque na minha época, onde eu morava, não tinha isso, Uhum, né? Não havia isso. Então, para mim, era uma coisa nova. uhum. Aí eu acabei me aceitando, né? Me aceitando que realmente fui para minha família toda, começaram a falar por trás. Fui na casa de cada um, fui na casa do meu pai, da minha irmã e tudo. Falei, vocês estão falando que eu sou isso? Sou. Sou mesmo, não gosto mais de homem, vou ficar com mulher e é isso. Cara, eu até hoje eu não acredito que a coragem que eu tive, sabe? Na época, há mais de 15 anos atrás. Fui, sabe por quê? Eu preferia que as pessoas soubessem da minha boca do que da boca dos É, outros, me escondendo no armário, não. Eu não queria aquilo. o tal do disse-me-disse incomoda, né? Isso, então, fui lá e também assumi perante a minha família toda. E para os meus filhos foi mais difícil, sabe? Porque a forma com que foi falado. Porque eu estava me sentindo atração, estava de namorico com uma vizinha minha lá, né? Namorico na época que eu me separei do pai das minhas filhas. Então ele foi contar para minha filha, sabe por que que a tua mãe se separou de mim? Porque ela tá saindo com a tal fulana, tal ciclana, por isso, né? Falou isso para meus filhos. Daí eu tive que sentar meus filhos e contar, imagina com aquela idade, contar como tudo aquilo aconteceu, sabe? Sim, sim. Daí eu tive que contar realmente a história. Então eles ficaram sabendo da minha boca o porquê, como eu me descobri, por que estava acontecendo aquilo. Porque quem causou tudo aquilo foi ele, né? Que realmente me traía, depois quis fazer isso, e eu acabei me descobrindo. Sim. E depois disso eu tive um relacionamento, né? Então daí nessa época eu morava em Jaraguá do Sul, né? Santa Catarina e Jaraguá do Sul. Daí conheci uma menina, uma pessoa, que ela era de lá também, morou um tempo lá, mas morava em Florianópolis. E a gente acabou se relacionando, e eu acabei indo embora para Florianópolis, porque para mim também era melhor ir para lá, porque é uma cidade maior, não ia ter aquele pessoal tudo falando de ti, aquela lá, agora tá vivendo com mulher. Porque Jaraguá, na época, era muito alemão lá, tem muito alemão, a cabeça é muito fechada das pessoas, né? Então, peguei meus filhos e pá, fui para Floripa, morar com a Gisele, daí, né? Que foi a minha primeira Então, mulher. os quatro filhos foram com você para Só o William que não. Florianópolis. O William tinha 16 anos, o William ficou porque ele estava trabalhando na época, estava com um namorinho, estava namorando, né? E ele já tinha 17 anos, estava namorando e sabe como é que é, não ia deixar a namorada, aquela idade. Então, Uhum. ele ficou com meu irmão, né, na época. E as minhas filhas fomos para lá. Daí, acabei vivendo com essa menina durante 3 anos e meio, né? Não deu certo também, por quê? Porque minhas filhas adolescentes, e quem tem filhos adolescentes sabe que não é fácil para quem não tem filhos, né? Então, É. minhas filhas é aquelas meninas, não é que dava trabalho, de ir pra rua, essa coisa toda, namoro, né? Não. Elas eram que gostavam de ouvir música alta, ficavam com a TV às vezes alta até um pouco mais tarde, e a outra trabalhava. Eram essas coisas que incomodavam a pessoa. Então, chegou um ponto, assim, que ela brigava muito com as minhas filhas. A minha filha falou assim, mãe, se você não separar de vez da Gisele, eu vou morar com meus pais, com meu pai. Putz, aquilo ali foi foda, né? Daí foi que aquilo levei um tempo, e acabei realmente me separando dela, né? Devido a isso, porque primeiramente meus filhos, até criar eles chegarem a 18 anos, maior idade, eu acho que sempre, né, a gente tem que olhar um pouco mais para os nossos filhos também, né? Sim, Quando são sim. menor de idade. E foi ali, né? Foi até aconteceu. E depois me relacionei com outra pessoa também, namoradas, né? Namorados e namoradas, né? Foi assim. Até por último, né? Eu acabei namorando uma menina, mas sabe, acabei me desapontando muito, né? Com ela, e acabei sofrendo. Então, daí chegou um tempo que falei, não quero mais namorar, não quero ninguém. Vou ficar sozinha. Na época da pandemia, né? Os anos passando. Daí tem uma amiga minha, de Jaraguá, que ela também era casada com outra mulher, uma amiga de anos. Falou, Ive, vou te colocar num grupo ali, né?
de namoro ali à distância, pessoas do Brasil, do mundo todo ali, tá lá naquele grupo. Falei assim, Senílio, eu só vou entrar nesse grupo se for para me interagir, porque eu não quero ninguém, não quero saber de ninguém, né? Beleza, entrei no grupo lá, mas eu mais interagia, via gente de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo quanto é lugar. A mulherada, né? Na pandemia, então ninguém tinha o que fazer, né? Fazia um live, eu participava, tá? Daí tinha uma que morava em São Paulo, ficou apaixonada por mim. Eu falei, nunca na minha vida eu vou para São Paulo, tá louco? Não quero. Quero namorar à distância, não. Não quero. Ok, mais um dia eu tava lá e tava num grupo lá, né? Daí alguém colocou bem assim lá. Você prefere Lady ou Boff? Eu, na minha cabeça, isso é coisa de São Paulo, porque lá na minha cidade, lá não fala isso. Mas eu já entendi, né? Sim. Lady é bem feminina, Boff já é mais masculino, ok. Daí entrou uma pessoa embaixo, perguntou... Não, daí eu falei, eu prefiro mulher, eu disse, prefiro mulher. Daí essa pessoa veio para mim embaixo do meu comentário e falou assim, o que é isso? Né? Eu falei, meu Deus, essa aí é mais burra que eu, porque eu sou da cidade do interior aqui, né, de Santa Catarina, ela também não entende, certo? Ela é pior, mais burra que eu, que não sabia que era Lady ou Boff. Daí eu peguei, fui lá embaixo para ela e falei, Lady é isso, Boff e tal. Eu fui lá no particular, né? Ali no Facebook, fui lá no particular para ela, perguntei, de onde tu é? Ela sou de Portugal. Ai, que legal. Falei, que legal fazer amizade com pessoas, né? Eu gosto de conhecer origens, coisas diferentes. Legal. E ali a gente começou a conversar. Isso era 2020, Ive? 2020, né? 2020, aham. Daí, começamos a conversar no Messenger, ela mostrando que pescava. Eu falei, também gosto de pescar. Eu sempre falando da minha família, porque eu estava morando com meus pais, né? Idosos na época, porque meu pai tinha dado um AVC, então eu fiquei morando com eles, porque idosos para não ficar sozinho. Acabei deixando um pouco de viver minha vida durante 4 anos por estar com meus pais, essa coisa toda, que não é fácil, né? E que eu comecei a me abrir com ela, de como era Messenger, que a gente conversava, falei assim, olha, eu odeio Messenger, falei para ela, se você quiser me adicionar no WhatsApp, porque lá no Brasil a gente não tem muito hábito de usar Messenger, mas o WhatsApp mesmo, né? Tudo. Os portugueses têm muito hábito de usar Facebook, né? Em primeiro Uhum, lugar. uhum. Daí eu peguei e falei para ela, né? Daí todo dia, assim, eu contava meu dia, ela contava o dia dela, e papá. Daí falava que tinha uma menina também lá, naquele grupo lá da Bahia, que estava apaixonada por mim, uma menina muito legal, muito querida, só que a Bahia era muito longe, também não queria, né? Eu desabafava essas coisas, né? E ela ficava falando, eu falava, falei com a Márcia hoje, tá? E chegou um momento que ela é portuguesa, né? Eles são fechados, né? Ela disse assim, tipo, que estava gostando de mim, falou assim, eu vou aí te conhecer. Falei, sério? Vou aí te conhecer, mesmo que você não queira ficar comigo. Falei, mas tu tá gostando de mim? Tô, será que você não percebeu ainda? Olha, quero ir aí te conhecer e ponto Falei, final. falando, porque ela conheceu a minha vida, né? Conheceu a minha Já vida se toda, falavam, já uma conheceu a dia. vida da outra. Aham, daí ela chegou, falei, sério? Daí tá, eu fui trabalhar aquele meu psicológico. Falei, como que eu vou namorar você? Gente, como é que eu vou até Portugal? Eu não quis uma de São Paulo, nem da Bahia, agora como? Ela disse, não sei, eu só sei que eu vou te conhecer. Daí chegou, depois passou 3, 4 meses nós conversando, ela me pediu em namoro. Falei, tá, vou aceitar. Pensa, eu E ainda contava à distância, ainda ela não te à conhecia distância, pessoalmente. à distância. Daí, meu Deus, agora eu vou ter que assumir essa mulher, né? Vou ter que assumir, porque a mulher gosta de mim. Né? Comecei foi difícil. Daí, como é que falar para minha família, meus filhos? Tu tá iludida, mãe. Tu tá iludida, acha? Alguém lá de Portugal, tá louco? Tá iludida. Falei, tá bom então, né? Falavam, ninguém acreditava, mas a gente passava o dia a dia, ela me ligava por videochamada, gente, ela cozinhando, ela indo para o trabalho, eu fico conversando sempre, né? Daí eu sei que chegou, daí ela falou assim, comprei as passagens. Ela veio em janeiro de 2021 me conhecer, para ficar 15 dias. 15 dias era para ficar, né? 15. Quanto Aeroportos tempo? fechados, fechou tudo. Fechou e para voltar. Não tinha como, né? Não dava. Daí tinha aqueles voos lá humanitários que ia fazer, mas era a minha Maria mentira, porque ela ficava ligando no consulado direto,
Foi ela e um amigo português, os dois, né? Português, deixa eu pra lá. Sei que acabou ficando 3 meses lá, tá? 3 meses lá no Brasil. Em E a minha família, Florianópolis. em Florianópolis, um pouco, daí ficou em Jaraguá também, né? Acabou ficando 3 meses. E foi aí que daí eu fiz o negócio, todo mundo acreditou. As minhas filhas falavam, vou quebrei minha cara, Milena, me desculpa, quebrei minha cara. Porque elas são pessoas muito legais, muito humildes, meu Deus. Então a família toda acabou amando, né? Eles, né? Tanto ela como o João também. E daí o que acontece? Que daí eu comecei na minha cabeça, meu Deus, e agora? Vou ter que ir, né, para lá. Me programar psicologicamente, primeiro, porque não é fácil. Para mudar de país, né? Não se passava na sua cabeça mudar Não, não, de não, não, país, nem de não. estado, né? Ultimamente, Uhum. imagina de Nem... país. Foi mesmo Ai, uma meu Deus, decisão. e eu pensava, eu tenho um morro de medo de avião também, né? Morro de medo. Já fui, né, para São Paulo, já fui para Mato Grosso. Mesmo assim, eu tinha que tomar remédio. Eu pensava, 9 horas no voo. Senhor, como é que eu vou conseguir isso? Né? Então, tá. Daí fui me programando psicologicamente, tá? Daí chegou um momento que eu peguei, né, em 2021 ali, eu ganhei a conta do meu trabalho. Eu falei, agora é o momento que eu vou. Agora eu vou. Daí foi aí, que ninguém acreditava que eu vinha também, né? Nem ela imaginava que um dia eu vinha. Daí me programei ali, né? Passaporte, comecei a fazer, né? Programei com passagem, porque pobre tem que fazer um pouco parcelado, né? Ive, literalmente, você não queria sair do estado, você saiu do Brasil e não tinha nem passaporte. Eu acabei Não, de me dar conta disso. Você não, literalmente não tinha intenções de sair do Brasil. não, nenhuma intenção. Nunca imaginei na minha cabeça estar aqui. Nunca, sabe? Então foi uma coisa que aconteceu, foi amor, foi. Eu falei, Era o que será que é era minha para alma? ser. É, minha alma gêmea, deve ser minha alma gêmea, só pode, né? Daí acabei vindo para cá, né, em 2021. 2021, cheguei aqui, foi em junho, vai fazer um ano que eu tô aqui, tá? Dia 14 de junho eu cheguei aqui. Nós estamos em 2022, 23 já. 23. 2022. Então, 2022, dia 14 de junho, cheguei em Portugal. Daí, E quais foram as suas primeiras impressões de Portugal? você sabe que o primeiro mês, assim, você só quer conhecer, é festa, é alegria. Ela estava de férias também, ia pegar férias. Então, eu não pude arrumar trabalho, nada. E você Até ela chegou esperar. no alto verão. Isso, daí ela falou, não, espera para arrumar tudo, os documentos, né? Uhum. Daí sei que eu cheguei no verão, a gente curtiu bastante, foi muito bom. Depois veio a realidade, cair a realidade das coisas. A comida é diferente, né? Tudo O diferente. clima, O as clima, pessoas. a cerveja. Eu fumo, achei que cheguei em Portugal ia parar de fumar, mas aqui todo mundo fuma. O cigarro, ai, eu não me acostumava com o cigarro daqui. Porque lá eu filtro branco, né? Eu fumava um cigarro Calton lá. Gente, cheguei aqui, meu cigarro, não conseguia. Ficava Eu não nervosa. sabia disso, eu não sabia que tinha diferença. Tem. Aqui é filtro amarelo, laranja, amarelo, né? Daí vai eu comprar tudo quanto é marca de cigarro, porque eu trouxe uns 2, 3 pacotes para aguentar um tempo, mas depois que acabou o meu, eu tive que comprar, né? E não ia. Ah, meu Deus do céu. Daí demorou, fiquei meio mal com tudo isso. A comida já era diferente também. Então foi ali no começo. Daí demorou um tempo, né? Daí arrumei todos os meus documentos e arrumei um trabalho, graças a Deus, um lugar que tem contrato de trabalho, né? Uhum. Facilita tudo, né? É restauração, é puxado, muito puxado. Não é fácil mesmo, né? Trabalhando, tá. Daí, em dezembro, eu comecei a trabalhar lá, quando foi em outubro, acho que foi, em outubro, novembro, não, setembro. Final de agosto, por aí, comecei a trabalhar nesse meu trabalho, né? E em dezembro agora, eu saindo do trabalho, escorreguei, fiz uma espargata, caí.
caí, Nossa. detonei a minha perna. Os músculos assim embaixo da minha perna, né? Os músculos, os tendões, eles soltaram todo assim. Então, tô desde dezembro nessa luta, né? Olha, a pessoa sai do país e acontece isso ainda. Não, e isso aconteceu, você chegou em junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. Para Tive até você que ver. contar nos dedos, porque eu já tava com 6 meses na Sim, cabeça, mas entendeu? é tão surreal esse tempo que eu tive Sim. mesmo que contar nos dedos. Foi assim, bem grave. O que acontece? Saí, eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, né? Eu não aguentava de dor, gente. Eu berrava, Nossa. gritava de dor. Uma dor, vou falar, eu tive parto normal, então eu posso falar, uma dor de parto normal, horrível. E os médicos não atendiam, sabe? Não atendiam. Não tinha médico, eu acho. 6 horas na cadeira, eu não aguentava mais. Isso Não em aguentava. Lisboa? Não, foi aqui, eu moro, foi em Barreiros, tá? Barreiro. Barreiros. Uhum. Fiquei ali no hospital, não me atendia. Eu falei, Milena, me leva para casa, eu preciso ir para a cama, eu não consigo, me leva para casa. Eu não aguentava de dor ficar numa cadeira de roda, não dava ficar com a perna daquele jeito. Uhum. Daí foi que, acho que foi um domingo, daí ela me levou novamente para o hospital de manhã. Daí lá tinha médico, só me deu remédio, uns remédios, não fez nada, né? Falou que era uma luxação, uma coisa assim. Daí a minha patroa falou assim, poxa, Ivy, você tem um seguro de trabalho, eu pago um seguro de trabalho para vocês, né, trabalhador, porque minha patroa é muito boa, sabe, comigo, é uma pessoa, um coração muito bom. Daí acionou o seguro e fui para passar no médico. É o seguro de acidente de trabalho, né? Isso, do próprio meu trabalho, é ela que paga, né? Daí Uhum. acionou esse seguro, sabe, e daí o médico já me pediu para fazer uma ecografia. E nessa ecografia, quando eu fiz, o rapaz que fez a ecografia já falou, caramba, você detonou, acabou com a tua perna. Eu falei, e agora? Ele falou assim, não sei, talvez, acho que vai ter que fazer cirurgia isso aí, geralmente faz cirurgia, ele disse. Daí ele veio para o médico, né, o exame, o médico falou, tá, vou ter que te passar para um outro médico especialista nisso. Ele também não sabia, não podia fazer fisioterapia, porque era muito recente, né? Uhum. Foi nesse médico. Esse médico me passou para outro médico que era especialista no quadril aqui. Viu? Olha como é que demora. Porque tinha que ver se não afetou o quadril. Fui nesse médico do quadril, fez uma ressonância magnética, né, para ver como é que estava aqui em cima. Uhum. Ok, depois dessa ressonância magnética, voltei nesse médico de novo, que me passou lá da coxa, né, da perna. Daí ele falou assim, agora eu vou te mandar para um médico de joelho, para ver como é que está teu joelho, se não afetou também muito. Podia um médico tudo fazer tudo isso, né, para as coisas adiantarem. Demora 10 dias aqui, 10 dias ali, até fazer, né? Daí o médico do joelho pegou, falou que estava fodido o meu joelho, mas isso aí já era da idade, que não sei o quê, pá. Daí voltei lá no médico novamente, nesse médico que me pegou desde o começo, né? Daí ele mandou fazer fisioterapia, comecei a fazer fisioterapia. Eu não aguentava fisioterapia, porque a minha perna ficava quente e ela fervia. Daí voltei no médico, a fisioterapeuta mandou uma carta para ele, né? E depois deu uns remedinhos lá para mim, só para ficar uns dias lá e voltar novamente depois para ver como é que estava. Daí voltei a fazer fisioterapia. Comecei a fazer fisioterapia, não muito avançado e tal, né? Daí já deu uma melhorada, já estou conseguindo andar sem a bengala ali. E agora, agora o médico, ele me encaminhou para um desportista, que ele já não sabia o que fazer comigo, né? Um desportista que cuida mais desses casos. Sim, Então, que envolve, né, o músculo para jogador de futebol, para essas coisas, né? então esse desportista é um pouco doidão, assim, né? Mas, pelo menos, sabe, eles são meio doidos, pá, né? Cara, ele me receitou um monte de remédio ali e falou assim que agora fisioterapia já pode começar a fazer mais avançada, né? Porque os músculos já estão melhor. Mandou fazer outra ressonância magnética, fiz ontem, outra, e piscina, fazendo piscina. E me deu uma sacola desse tamanho de remédio, gente, não tem noção. Não remédio, vitaminas para o músculo, coisas que os outros médicos não deram. Deu até aquele negócio para grudar aqui, um penso que tem aquele cheiro forte para colar aqui, isso de aumentador. Então, Ah, ele, sim. agora parece que ele
tá resolvendo meu problema, tá indo, né? Então ele mandou fazer essa ressonância para ver como é que tá mesmo aqui. E daí agora, sexta-feira eu volto para ver como é que tá. E é isso. Ah, daí tem outra coisa que contar, né? Contei da Bom, doença. Contei da doença. Tudo. Então, estou nesse processo, né? Do meu amor, que eu estou aqui em Portugal. Né? Eu fui pedida em casamento. Eu tenho parabéns! eu tenho o TikTok, né? Lá eu coloquei o dia que ela me pediu em casamento. Lá no meu TikTok. No Instagram, agora começando a usar mais Instagram, tá? E no Facebook eu coloco tudo. E fui pedida em casamento e estou esperando a documentação no Brasil, que está demorado, né? Porque eu tenho uma certidão, que é uma certidão de divórcio e uma certidão de nascimento. Preciso das duas. E ambas são de cidades e estados diferentes. Então, tem o meu sobrinho que é advogado, está cuidando disso para mim, para mandar para cá, para nós nos casarmos. E é isso. Olha, sério, foi uma linha do tempo bem certinha, com seus altos e baixos, mas no fim, que não é o fim, é um percurso de uma história muito bonita. Então, assim, Que ainda, eu digo que não é o fim, porque com certeza ainda muitas coisas boas virão para sua é, vida, se Deus no, quiser, mas você está passando por altos e baixos. Mas o principal, a pessoa que te acompanhou, que te conheceu pela internet, foi até você, você veio até ela e ela não te abandonou nesse momento que você mais meu Deus, precisou não, dela. não. Melhor, ela te pediu em casamento. Sim, Então, eu falei assim, para ela que agora tá em contrato passado de que ela tá aqui por você e você eu tá falei, por ela, né? Milena, como é que eu vou Literalmente. casar? Como é que eu vou casar com uma bengala do lado, né? Eu falava, porque o dia que ela me pediu, eu estava usando a bengala ainda. Mas uma coisa eu vou dizer assim, as coisas não correram muito bem comigo, assim, não, mas tem coisa que podia ser pior. Imagina se eu não tivesse um contrato de trabalho, se eu não tivesse É, seguro, é. eu teria que voltar embora, porque eu não Ia tinha ter, de é onde mesmo. tirar, não tinha receber, não tinha um salário para receber. Queira ou não queira, ainda consigo receber 70% do seguro. E se eu não tivesse seguro, eu não tinha salário, porque eu estava muito, muito pouco tempo aqui em Portugal para conseguir alguma coisa, né? Médico, essa coisa toda, né? Que eu né, não tinha. Então não está tão mal assim. Podia ter sido pior. Podia. Com certeza, com certeza. Uhum. A gente tem que ver o lado positivo das coisas, né? E o legal, assim, do resumo da sua vida é que você vê o lado positivo disso tudo. Isso, E é assim que tem que ser, porque se a gente lamentar, a gente não vai sair do lugar. Não vai. Então, isso. para que lamentar, poluindo a nossa saúde mental, sendo que a gente pode pensar pelo lado positivo de tudo e Uhum. enfeitá-la e não prejudicá-la, né, a nossa saúde. Sim. E eu, assim, né? Às vezes a gente tem altos e baixos. Tem dias que eu fico para baixo, muito para baixo, porque eu sou uma pessoa que tem muita energia, eu gosto de fazer as coisas, não gosto de ficar parado. Muito Então, isso me deixa ativa, muito né? mal. Sim, muito ativo. Então, me deixa muito mal, sabe? Muito mal mesmo, né? Mas o outro dia eu levanto a cabeça e pronto. Nada melhor que um dia após o outro, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho até que a gente vai ter que ter uma parte 2 desse vídeo, Oh, porque eu quero, daqui uns 6 meses, mais ou menos, quero saber o desenrolar de toda essa história. Quero receber fotos do seu casamento e tudo isso. opa! E Sim, também, eu acho que na nossa próxima conversa a gente faz até uma entrevista com o casal, isso, né? uhum. Você com a Milena, com certeza, eu acho que ela também vai ter muitas histórias legais para contar. O meu Uhum. intuito do canal, o intuito principal é contar histórias reais de pessoas reais. E você é um Uhum. exemplo nato disso. Você, para mim, é histórias reais e transparência com a sua história e orgulho Uhum. em contá-la. Isso é o que é Sim, o mais importante. Eu te agradeço imensamente esse tempo que sim. você se dedicou para me contar e o Uhum. fato de você disponibilizar essa história para que outras pessoas te ouçam também é fundamental. O canal, o intuito dele é muito mais para ajudar do que para prejudicar pessoas, porque o fato de querer sair do Brasil é uma decisão muito pessoal. Tanto é que Muito. você saiu do Brasil
sem, eu odeio o Brasil, vou embora. Não, não tem nada disso. Cada um tem a sua história, cada um tem sua Exato. percepção do lugar onde está e para onde quer ir. Uhum. Você nunca soube que você queria vir para cá. As circunstâncias te trouxeram até Portugal e Portugal te acolheu da melhor forma possível. Exatamente. Então, essa é uma história muito bonita para se contar. E até uma coisa que eu gostaria de te perguntar, porque muitas das pessoas que eu entrevisto vieram para Portugal com o objetivo de melhorar de vida, ou até mesmo de mudar de vida, ou mudar em algum aspecto que não estava satisfeito onde estava e tudo isso. Mas no caso, você veio para cá sem um objetivo fixo. O Isso. que que eu quero, o que que eu quero dizer disso? Nesse ponto, a minha pergunta para você muda. Uhum. Nesse sentido, eu não gostaria de saber quais são os seus objetivos aqui. Eu quero saber se hoje, onde você está, se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa de diferente? Ou Ah, você está onde você está e você está satisfeita com isso? estou satisfeita com isso. Eu acho que estou satisfeita. Não voltaria atrás de novo, entendeu? Do que eu fiz, quer dizer, né? Sim, Porque assim, hoje, exatamente. como eu digo, um dia eu voltar para o Brasil, eu vou sofrer tanto como eu saí de lá. Porque eu sou apaixonada por aqui, sou apaixonada pelas pessoas que passaram aqui na minha vida, né? Eu fiz um ciclo de amizade, que é o ciclo de amizade da Milena, né? Família e tudo, sabe? Que eu adoro todos eles. E te acolheram Sou muito bem também, né? muito Pelos bem, vistos. os portugueses que eu conheci me acolheram muito bem mesmo, sabe? Então não tenho o que falar de ninguém. Você sente aí em um certo ponto que, querendo ou não, você tem suas raízes, né? Seus filhos. E nesse ponto, Sim. como é que você se sente em relação a isso? Você, por exemplo, eu, quando eu me vim para cá, o meu sentimento era: o Brasil tá logo ali. Já já eu vou ali, mato saudade, eu vou aqui cumprir meus objetivos e tudo isso. E o que que você sente em relação a isso? O Brasil tá logo ali? Ou você gostaria que eles viessem morar com você? Você gostaria de Não, voltar para lá para estar com eles? O que que é o seu sentimento em relação não, a isso eu hoje? aqui no momento, né? Eu tenho, claro, a gente tem saudades, né? Saudades tem, né? E assim, como eu disse lá, meus filhos moram em Florianópolis. E eu tive que voltar para Jaraguá do Sul, então eu estava morando em Jaraguá com meus pais. Então a gente não estava muito perto. Claro, era uma vez por mês, a gente estava se vendo, né? Então, assim, não tinha Uhum. muito aquela convivência de todos os dias ali. Então, eu tenho muita saudade do meu pai e da minha mãe. Assim, preocupação com eles, né? Porque eu convivia mais com eles, sei lá, porque eu protegia talvez eles, deve ser isso. Sim, e você também tem o sentimento de missão cumprida com a educação dos seus filhos, né? Eles estão bem Exato. encaminhados, né? Isso, São exatamente. adultos, já têm família, cada um. Isso. Eles já têm famílias, entendeu? Eles não vão deixar de viver a vida deles para viver a minha. Então, eu acho que eu já fiz a Uhum. minha parte realmente. Então, eu não tenho vontade de voltar no momento para o Brasil, não penso, no momento ainda não, né? Apesar que vai fazer um ano só. Então, e quero sim, quero passear, né? Para lá sim. Quero Sim. passear, talvez lá para o final de ano, passear eu e a Milena para lá. E agora meus filhos vão me visitar. Vem, né, minha filha, meu genro e minha neta. Vão vir agora em final de maio. Vão vir me Ah, que visitar, bom, entendeu? E que agora, meus bom. filhos para morar aqui, eu não quero também. Porque eles têm uma vida bem estabilizada lá. E tu sabe, a vida que tem no Brasil, tô falando a vida que eu tinha dos meus filhos, é uma Uhum. vida tranquila, entendeu? Ele Sim, chegar aqui, o trabalho que eles trabalham lá, não vai conseguir trabalhar aqui. É diferente. Então, é diferente. eles não estão ricos, não tem nada, mas está estabilizado. Então, eu não me aconselho, Sim, né? Uhum. cada pessoa tem o seu conceito de qualidade de vida, né? Exato. Uhum. Qualidade de vida para você é o quê? É ter dinheiro ou ter estabilidade e ter tempo para a família com pouco Exato. dinheiro. Então, Isso né? é estabilidade e segurança, porque lá o pessoal fala muito mal, porque o Brasil não tem segurança. Falei, não fale mal do Brasil, fala da cidade onde você Não veio. generalize Exato, um porque país tão grande. uhum, eu vim de Santa Catarina. A segurança para mim de Santa Catarina, o Jaraguá, onde eu morava, é a mesma onde eu moro aqui. Não tem Sim, muita diferença, entendeu? Então eu não posso falar, eu saí do Brasil por causa da segurança. Não saí do Brasil por causa da segurança. Lá eu dormia com a porta aberta.
entendeu? Janela aberta. A Milena foi para lá, ela ficou impressionada. Ela ficou impressionada pelo tanto que fala na televisão do Brasil, não sei o quê. Ela falou, se eu falar, ninguém vai acreditar? Gente, dormi com a porta aberta ali, deixava minha moto lá fora, o capacete, sabe? É a visão que as notícias levam para as pessoas, né? Exatamente. Tem muito lugar que é tranquilo no Brasil. Como disse, o Brasil é grande, o Brasil não é só Rio de Janeiro, o Brasil não é só capitais, né? E é isso. Sim. Aqui eu pude sugar muito conteúdo importante. E quando eu digo conteúdo, não é, quero divulgar. Não, é mesmo para mim, como ser humano. Eu gostei muito de ouvir sua história. Adoro vivenciar histórias reais, assim como a sua. E ver que nós somos só um grãozinho de areia. Há tantas histórias e percepções e prioridades que cada ser humano tem na vida, né? Sim. E tá tudo bem. A prioridade que você tem é diferente da minha e diferente da do próximo, e tá tudo bem. Espero que você tenha aí uma boa recuperação, tá? Ai, Deus Vai abençoe. me mantendo informada aí disso. Quer tirar um print? Eu tirei, consegui. Eu vou mandar para minhas filhas depois. Já tirei. Desejo uma boa sorte para ti, que isso seja Muito sucesso. obrigada. Bom? Para você também, viu? Uma boa recuperação para você. Tá bom. E meus Obrigada, parabéns pelo seu casamento. Obrigada. Valeu, amiga. Sejam muito felizes. Beijinho. Beijo. Tchau, tchau. A mente agradece.